Bom dia, boa tarde ou boa noite para o meu 7º ano. Hoje a gente vai continuar a matéria falando sobre a evolução e os níveis de organização dos seres vivos, mas antes, como sempre, a gente vai começar de uma breve revisão a respeito dos conteúdos que vocês já viram anteriormente. Nas aulas anteriores, vocês viram algumas das principais características que fazem de um organismo um ser vivo. Vocês viram que todo organismo tem que possuir no mínimo uma célula, que é a unidade básica da vida. Por quê? Porque ela é a menor parte que apresenta todas essas características que fazem com que ela seja considerada viva. Dentre elas, as características são o ciclo vital, que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Vocês viram também que todo ser vivo apresenta movimento, por mais parado que ele pareça estar para você. Ele está vivo, né? Exemplo das plantas, que vocês sempre confundem. Ela cresce e com isso ela se movimenta para poder crescer. Além do movimento, todo ser vivo apresenta a nutrição, que é uma maneira de obter nutrientes que vão compor as células e as estruturas do seu corpo, além de obter também alguns nutrientes que vão fornecer a matéria-prima para a gente produzir energia, que vai nos manter vivos. Além disso, os seres vivos respiram para obter gases e junto com os nutrientes, produzirem a energia que a gente precisa para se manter vivo. Além da respiração, nós também apresentamos reprodução e hereditariedade. A reprodução é a função que permite com que os seres vivos perpetuem as espécies, ou seja, gerem descendentes, tenham filhos. E a hereditariedade é a função que vai passar adiante o material genético dos ancestrais, dos pais, tá? É a herança genética que a gente deixa para o mundo. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a evolução. Todo ser vivo é capaz de sofrer o processo de evolução, tá certo? Hoje a gente vai estudar mais uma característica geral dos seres vivos que é muito importante para vocês entenderem como de seres unicelulares surgiram seres pluricelulares no planeta. Eu vou falar bem resumidamente, porque depois a gente vai ver de forma mais aprofundada em origem da vida e teorias evolutivas, mas para vocês entenderem que os níveis de organização dos seres vivos têm uma lógica, vocês precisam ter uma certa ideia do que aconteceu para o surgimento dos seres pluricelulares. Evolução nada mais é do que transformação. Os seres vivos são transformados ao longo do tempo. E quando eu falo em tempo, eu estou falando em bilhões de anos. Os cientistas acreditam que os primeiros seres vivos que surgiram eram muito simples e sobreviveram a uma terra que era muito inóspita, ou seja, era um lugar muito ruim, pelo menos para a gente viver. Se a gente tivesse surgido nesse período assim de 4 bilhões de anos atrás, muito provavelmente a gente morreria porque não tinha nem oxigênio. Então, os cientistas acreditam que os primeiros seres eram muito simples, né, formados por apenas uma célula, ou seja, unicelulares. Se eram tão simples, o material genético deles não estava dentro da carioteca, ou seja, essas células não possuíam núcleo, então elas seriam procariontes. E como eram muito simples, também não tinham nenhuma organela que produzisse seu próprio alimento. Então, eram seres que precisavam buscar alimento no ambiente, ou seja, heterótrofos. Com o passar dos milhões de anos, essas células sofrendo algumas pressões do ambiente que também estava se modificando e através do processo de reprodução, o seu material genético sofrendo transformações, que a gente chama de mutações, surgiram novas células procariontes capazes de produzir o próprio alimento, né? Ou seja, células autótrofas. Então, ficaram ali convivendo as procarióticas, as procariontes heterótrofas e as autótrofas. E por aí vai. Passou o tempo e as células eucariontes surgiram a partir de uma dessas células procarióticas. Como? Simples. Uma das células procarióticas, né, procariontes, sofreu algum tipo de mutação e pressão ambiental a ponto de que suas membranas celulares invaginaram, ou seja, elas vieram aqui para dentro e acabaram envolvendo o núcleo, né, envolvendo o material genético, formando o núcleo. E aí, pessoal, quando a gente tem um núcleo, uma membrana envolvendo o material genético, né, que é a carioteca, a gente tem uma célula eucarionte. Né? Ainda um ser unicelular, porém eucarionte. E aí vocês sempre perguntam assim, mas professora, e as plantas que são eucariontes e produzem o próprio alimento? E nós que somos eucariontes e não produzimos o próprio alimento? Como é que surgiu essa diferenciação?
Existe uma teoria que tenta explicar isso, que é a mais aceita, que é a teoria da endossimbiose, proposta por Lynn Margulis lá na década de 60. As células eucariontes autótrofas e as heterótrofas surgiram a partir da endossimbiose. A endossimbiose significa o quê? Endo significa dentro, simbiose significa relação harmônica de troca, né? Uma relação harmônica mutualística, ou seja, dois seres vivos ou mais estão ali trocando favores, né? Se beneficiando um do outro. Como é que isso aconteceu? É só olhar essa animação aqui, ó. As primeiras células eucariontes começaram a se alimentar das procariontes, que eram pequenininhas, né? Que eram menorzinhas. Algumas eram heterótrofas e outras autótrofas. Essas células eucariontes que se alimentaram das celulinhas procariontes perceberam que as autótrofas produziam alimento e as heterótrofas produziam energia. Então, ela podia obter dessas celulinhas tanto alimento como energia. E aí, pessoal, essa teoria também explicaria as nossas organelas conhecidas como mitocôndrias e as organelas das plantas conhecidas como cloroplastos. Os cloroplastos produzem o alimento da planta, né? A glicose. E a mitocôndria produz a nossa energia. Então, as plantas seriam provenientes de seres eucariontes que se alimentaram tanto de procariontes autótrofos como heterótrofos, e nós somos provenientes de eucariontes, né, que se alimentaram apenas de procariontes heterótrofos, ou, no caso de ter se alimentado de outros procariontes, esses procariontes autótrofos foram digeridos e não chegaram a fazer essa duplinha dinâmica, né, eucarionte-procarionte, uma ajudando a outra, tá? E aí vocês perguntam, tá, e os seres pluricelulares? Aí outra teoria entra, né, em campo para tentar explicar como eles surgiram. E é a teoria mais aceita até hoje, é a teoria colonial. O que ela diz? Ela diz que as células eucariontes começaram a se organizar em colônias e a partir de um determinado momento, por força de mutação ou de pressão ambiental, essas células começaram a se especializar. E cada grupo de células acabou realizando uma determinada função, colaborando ali para o funcionamento, para a vida de todas aquelas células que estariam ali. E aí a gente tem o início, né, o surgimento dos seres pluricelulares. No quadro anterior, vocês viram mais ou menos como surgiram os tipos celulares e provavelmente como surgiram os seres pluricelulares, através da teoria da endossimbiose, fazendo essa explicação. Agora vocês vão ver que os seres vivos são divididos em níveis de organização. E esses níveis de organização, eles servem para diferenciar um ser vivo de um elemento qualquer não vivo da natureza. Vocês aprenderam que seres unicelulares e seres pluricelulares são seres vivos. Os seres unicelulares são formados por uma única célula e os pluricelulares por mais de uma célula, também podendo serem chamados de seres multicelulares. A divisão em níveis de organização é a seguinte: os átomos formam as moléculas, que formam as organelas, que compõem as células, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas e que formam os organismos. O que eu falo sempre a vocês nessa aula? Vocês sempre me perguntam o seguinte: ué, professora, mas então um ser unicelular não é um organismo porque não apresenta sistemas? Se a gente for analisar usando os níveis de organização, não. Mas o entendimento comum é que qualquer unidade básica de vida pode ser considerado um organismo. Então, não está errado a gente falar que existem organismos unicelulares, porque organismo também significa unidade básica de vida. Agora, se a gente for falar em nível de organização de um ser unicelular, ele para aqui, ó, em célula, porque ele vai ser formado de uma célula só. Para ter tecido, tem que ser pluricelular, tá certo? Vamos entender cada um desses níveis, o que eles significam. Primeiro, os átomos. Da mesma forma que a célula é a menor parte viva que existe, o átomo é a menor parte da matéria que existe. É a menor unidade capaz de representar um elemento químico. Os átomos, eles vão se organizar, né, se combinar uns com os outros, ou com átomos iguais ou com átomos diferentes, para formar as moléculas, né, das substâncias que existem. Eu botei exemplo aqui com vocês a água. A água, ela é feita de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por isso que a gente fala que a água é H2O, né? Porque ela é feita de 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Então, as moléculas são formadas por
átomos. Depois, vocês viram que as moléculas formam as organelas. As moléculas elas vão se organizar para formar as organelas, que são estruturas que realizam as funções da célula. Eu sempre falo para vocês lembrarem que elas funcionam como pequenos órgãos da célula, né? Organelas. Elas desempenham as diversas funções que a célula precisa para se manter viva, né? Para manter seu metabolismo ativo. As organelas vão compor as células, né, que são a unidade básica da vida. É a menor parte que consegue manter um ciclo vital, um metabolismo, tá? Os tecidos, eles só acontecem em seres pluricelulares. Eles são conjuntos de células bem semelhantes, né, com características semelhantes, que realizam juntas, de forma coordenada, uma determinada tarefa. No ser humano, a gente tem 4 tecidos básicos: o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o nervoso. Se você olhar bem para essas fotos aqui de lâminas histológicas, né, que mostram células de cada tecido, vocês vão ver que elas são bem parecidas, ó, tá vendo? Cada uma tem uma característica e quando elas ficam todas juntas e você observa no microscópio, você vê que elas são bem semelhantes. Então, nós temos 4 tecidos básicos e tecidos são conjuntos de células que coordenadas realizam uma tarefa no nosso corpo, tá? Quando os tecidos eles se organizam, né? Quando mais de um tecido se organiza para realizar uma função, a gente vai estar falando dos órgãos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O coração. O coração é um órgão que tem tecido muscular, porque ele consegue bombear o sangue, e tecido epitelial, porque ele é todo revestidinho, né? Senão ele ficaria, ele sangraria, enfim. O tecido epitelial, ele é feito para revestir interna e externamente o nosso corpo. Então, o coração, ele é formado por no mínimo 2 tecidos aí, tá? Já o conjunto de órgãos trabalhando junto está formando os sistemas, tá? Exemplo, o estômago, o intestino. O que o estômago faz? Ele digere as proteínas. O que o intestino delgado faz? Termina de digerir algumas proteínas, os carboidratos, faz a absorção. E o intestino grosso vai reabsorver toda a água do alimento e vai produzir as fezes. Ou seja, são vários órgãos que formam um sistema digestório e que vão fazer a função de obter os nutrientes que você precisa para as suas células te manterem vivos, tá? E os sistemas organizados, sistema cardiovascular, digestório, urinário, eles vão formar todo o sistema de sobrevivência do seu organismo, né? Graças a todos os sistemas trabalhando juntos, o seu organismo consegue se manter vivo. Mas além dos níveis de organização individuais, existem também os níveis de organização entre os indivíduos, entre os seres vivos. E vocês já ouviram falar sobre esses níveis, gente? População. O que seria uma população? Seria um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em uma determinada área. Por exemplo, eu botei essa imagem aqui para vocês dos elefantes. Olha aqui, isso aqui é uma população de elefantes que vive nesse determinado local, tá? Isso é uma população. Quando a gente fala de uma comunidade, a gente já tem mais de uma população vivendo no mesmo lugar. Então aqui, ó, existem girafas, zebras, muito provavelmente alguns peixinhos aqui nesse rio. Então assim, tem mais de uma espécie de animal convivendo, fora aqueles que a gente não consegue ver, né, que são microscópicos e que não aparecem na foto, mas que vivem nessa região. Então, comunidades são conjuntos de populações diferentes, tá? As comunidades, elas vão formar um ecossistema, tá? O ecossistema, ele é um conjunto de comunidades que interagem entre si e com os fatores abióticos, que vocês já aprenderam que são os fatores não vivos. Aqui, essa imagem representa bem os dois, tanto a comunidade como o ecossistema. A gente tem mais de uma comunidade e, ao mesmo tempo, a gente está vendo que os animais, eles estão interagindo com os fatores abióticos. Afinal de contas, gente, a água é viva? Não. O solo é vivo? Não. Então, o ecossistema, ele leva em consideração todas as comunidades que estão interagindo entre si e com os fatores que não são vivos da região, tá? Os ecossistemas, pessoal, eles vão formar os biomas, mas os biomas são conjuntos de ecossistemas que têm características semelhantes e definidas, tá? Então, é uma região que tem um determinado clima, um determinado tipo de solo, um determinado tipo de relevo.
como a gente tem os biomas brasileiros, né? Vocês sabem que a Amazônia tem um determinado clima, uma determinada vegetação, um determinado relevo. Vocês sabem que a Caatinga tem outro, que a Mata Atlântica tem outro, que o Pantanal tem outro, porque vocês já estudaram os biomas do Brasil. O bioma é um conjunto de ecossistemas que tem características definidas relacionadas ao clima, ao relevo, ao solo, tá? Aos fatores abióticos também. E todos os conjuntos de ecossistemas que existem no planeta formam a biosfera, ou seja, é como se fosse o conjunto de todos os seres vivos que existem no nosso planeta, tá? Chegamos ao final de mais uma aula e, como sempre, uma atividade disponível no Google Forms para vocês responderem e eu receber e corrigir remotamente. Eu espero que vocês estejam se cuidando e quanto mais a gente se cuidar, mais rápido as coisas voltam ao normal. Use máscara, evite aglomerações, faça a higienização das mãos e dos objetos e a gente se vê na próxima aula.